Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Clave. Boa noite, Aline. Leila, boa noite. Luísa, boa noite. Boa noite, Lucy. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Renata, boa noite. Alessandra, boa noite também. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A mais uma live indecente. E hoje muito indecente. Nós vamos falar de um tema indecentésimo, um tema que talvez a gente assim nem devesse falar, de tão indecente que ele é. Boa noite, Tereza. Muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Késia. Muito boa noite, queridos. O nosso tema hoje é muito indecente, mas muito indecente mesmo. A gente vai falar... Antes da gente falar do que a gente vai falar, eu vou responder o comentário aqui da Késia. Porque não temos mais lives às 12. Porque as aulas do meu filho ainda não voltaram. E enquanto as aulas do meu filho não voltam, eu emendo a hora do almoço trabalhando. Então, para não fazer a pausa e quebrar o fluxo de trabalho, eu não estou fazendo as aulas às 12. Quando as aulas dele voltam, eu faço uma pausa às 12 necessariamente. E aí faço a live com vocês, pelo menos 2 vezes por semana, ao meio-dia. Tá bom? O motivo completamente didático, profissional e marqueteiro é só esse. Que quando eu consigo um fluxo de trabalho mais longo, eu gosto de aproveitar esse fluxo de trabalho mais longo para resolver problemas grandes ou uma longa série de problemas pequenos ou para avançar algum projeto para vocês. Então, eu uso esses fluxos de trabalho quando eles existem. Daqui a pouco, eles vão ser quebrados necessariamente às 12 horas e aí a gente faz pelo menos 2 vezes por semana a live às 12. Tá bom? E aí nós vamos então continuar tendo live às 22, 21h30 ou 22h30, alguma coisa assim, até o final de julho ou algo parecido com isso. Vou falando para vocês. Tem isso também, Morada do Mundo, tem isso também. Boa noite, Jô Santos, boa noite, pessoal. Eu acho que a live às 22 ela é muito legal, assim, a gente termina o dia junto e eu acho que a gente termina o dia bem, né? Eu gosto muito de terminar o dia conversando com vocês e eu gosto de acreditar que vocês gostam também, então também é um outro motivo para a gente se reunir um pouquinho mais tarde. Também tenho a sensação... Boa noite, Alan. Boa noite, Ana. Boa noite, Luísa. Eu tenho a impressão de que a participação de vocês à noite é muito maior do que na hora do almoço. Na hora do almoço tem uma correria de fazer 500 coisas e aí a participação é muito menor. Fico muito eu falando aqui sem o bate-papo. E aí quando é à noite a gente tem uma chance muito maior de conversar. E eu acho que essa chance é mais gostosa. Eu acho que para o aprendizado de vocês é melhor. Eu acho que para a transformação interior é melhor. E para dar aula é muito mais legal, porque a gente conversa de verdade. Tá bom? Muito boa noite para todo mundo. Todo mundo que já me deu boa noite está livre do refluxo essa noite. A sua noite vai ser segura, vai ser tranquila. Eu acho que foi a Roseli que já pegou o chazinho dela também. A Roseli, ela tá tomando cuidado de todas as direções, ela dá boa noite, ela pega o chá, que é realmente para não ter o refluxo. Eu sugiro que você faça a mesma coisa, né? O pessoal que não dá boa noite depois fica se sentindo culpado e tem refluxo na hora de dormir, faz mal. Então, dê boa noite quando você chegar. Muito boa noite, Angélica. Muito boa noite. Dê boa noite quando você chegar e faça seu chazinho pra gente conversar. Tá bom?
Boa noite, queridos. Vamos lá. Eu dizia, antes dessa longa interrupção, eu dizia para vocês que o nosso tema hoje é indecentésimo. Muito indecente. É um tema que provavelmente não devia nem existir. É um tema que provavelmente a gente não devia nem falar sobre. Quando o mundo for um lugar um pouco melhor, a gente nem vai mais falar sobre isso, porque é um assunto de uma indecência extraordinária e que não devia ser tópico de conversa, né? É um tema, assim, eu só não vou te falar para colocar o fone de ouvido, porque eu vou falar desse tema indecente numa linguagem que as crianças podem ouvir. Mas é baixo mesmo, é baixo. A gente vai falar de birra de crianças pequenas. Então é um tema rasteiro realmente. E o primeiro problema desse tema rasteiríssimo, desse tema assim quase sujo, o primeiro problema é que ele também é um tema inexistente. A birra não existe, nunca existiu, jamais existirá. A birra é uma invenção do adulto para colocar a culpa na criança por um monte de erro da sociedade adulta. Gabriel, você já chegou assim com os seus pés no peito da gente? É isso? A respiração ela fica difícil se você faz desse jeito. Pois é, gente, mas a gente precisa começar dessa maneira. A birra não existe. A birra é uma invenção do adulto para colocar na criança a culpa por um monte de erros do adulto. E quando eu falo do adulto, não é erro teu. Eu não estou dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que você é um horror. Eu estou dizendo que nós, como civilização adulta, somos um horror. Nós somos mesmo, eu não tenho o que fazer com isso. Nós, como civilização adulta, armamos uma situação de vida para a criança pequena que conduz à birra, que leva à birra. E vai ter uma altura dessa conversa em que eu vou dizer para você que, como a birra não existe, a gente não vai mais usar esta palavra. Vai ter um momento desta conversa em que eu vou dizer para você, olha, como a birra não existe, de agora para diante, nós não usaremos mais esta palavra, nós usaremos uma outra palavra. E aí eu vou sugerir uma outra palavra, duas outras palavras para você. Se você sabe, não conta nos comentários, espera, vamos deixar, não faz spoiler, né? Spoiler com a pessoa que não é legal, tá bom? Então não dá spoiler. Eu vou dar essas palavras para vocês um pouquinho mais para frente na nossa conversa. Eu quero começar agradecendo, eu não vou falar o nome da aluna publicamente porque eu não sei se ela está aqui, se você estiver aqui pode dizer eu. Uma aluna me indicou este livro, O Menino Criado como Cão. É um dos melhores livros que eu já li, eu nem li, eu estou nas primeiras 100 páginas, eu li o que até agora? 70 páginas desse livro. O Menino Criado como Cão, um dos melhores livros que eu já peguei na mão na vida. O subtítulo é Histórias Reais de um Psiquiatra Infantil, o que crianças traumatizadas podem nos ensinar sobre perda, amor e cura. A minha compreensão da teoria da Maria Montessori sobre a formação da personalidade e os desvios na formação da personalidade está mais profunda nessas primeiras 70 páginas do que eu poderia imaginar que ficaria. O livro é maravilhoso. É horrível, assim, é horrível. Se você passa mal com histórias difíceis, esse não é o livro para você. É horrível, é excruciante. Parece que tem uma pessoa apertando a sua garganta da hora que você abre o livro. Enquanto você lê, a pessoa não solta a tua garganta. O Menino Criado como Cão. Terrível, terrível, mas maravilhoso. Então quero deixar agradecimento público. Se você sabe quem você é que me indicou esse livro, pode dizer um eu aí no comentário que eu agradeço publicamente com o teu nome e tudo. Senão não vou fazer isso para não expor. Mas foi uma aluna que me indicou. Eu tenho muita sorte de ter alunos que fazem esse tipo de gentileza para mim. Eu tenho alunos que também me dão livros de presente.
Conforme a gente for chegando nos temas desses livros, eu vou mostrando para vocês. Tô comentando desse livro porque talvez em algum momento eu esbarre em ideias que li nesse livro aqui, que ajudam a explicar algumas coisas. Mas vamos lá. Eu dizia para vocês que birra não existe. Eu acho que esta afirmação é forte o suficiente para você achar que esta live tem que chegar em mais pessoas. Eu acho, e eu vou sustentar essa afirmação até o final, tá bom? Não vai ter uma hora que eu vou falar, então, não é que ela não existe. Não, não vai ter esse momento. Ela não existe, ela vai continuar sem existir até o fim dessa live. Eu não vou mudar de ideia no meio do caminho. Então, manda esta live para pessoas, encaminha para pessoas, marca pessoas, dá um arroba. Se a diretora da escola do teu filho já falou em birra alguma vez na vida, marca a escola do teu filho aqui também, para essa escola saber que birra não existe, poder ajudar de verdade as famílias da escola, porque a gente dissemina este engano e a gente precisa parar de fazer isso. Vou começar contando uma história para vocês. Gosto de contar historinha, acho que vocês também gostam de ouvir historinha. Lá nas idas do século XIX, a gente tinha os princípios do feminismo aparecendo. Não vou entrar profundamente na história do feminismo. Se você quiser entrar profundamente na história do feminismo, tem um monte de autoras maravilhosas que você pode ir atrás para ler. Não sou eu que vou fazer isso com você, tá bom? A minha autora feminista favorita é a Silvia Federici, porque ela tem uma pegada econômica que eu acho especialmente interessante. Não vou a fundo nesse assunto. No século XIX, estava tendo uma ascensão do feminismo. Mulheres estavam, isso no Ocidente, né, gente? Estou falando de Europa especificamente, tá bom? Mulheres estavam se rebelando contra a situação de opressão que elas sofriam, né? E aí algumas mulheres saíam de casa porque queriam sair daquela situação de opressão doméstica e familiar, então saíam de casa, deixavam família, deixavam marido. Outras mulheres faziam movimentos sociais e gritavam e saíam dos seus trabalhos exploratórios em que ganhavam muito menos do que os homens e etc e tal. E isso era interpretado pela sociedade da época como um escândalo. E esse comportamento de sair, bater a porta e não voltar mais e abandonar a coisa toda e de ficar com muita raiva e soltar aquela raiva toda sobre aquela situação terrível, isso era levado para tribunal. E aí, quando isso era levado para tribunal, e essa mulher era considerada uma pessoa que não fazia bem para a sociedade, porque isso acontecia, aí essa mulher tinha duas opções. Ou ela ia ser diagnosticada como histérica, ou ela ia ser presa por causa de perturbação da ordem social. É claro que eu estou hipersimplificando 1 milhão de coisas, mas isso ainda assim é verdade. Essa mulher era levada a tribunal e podia ser que um psiquiatra, homem, diagnosticasse essa mulher como uma mulher histérica e aí ela fosse internada em algum lugar para tratar esta histeria e fazer com que ela fosse submissa de novo, ou essa mulher era presa por perturbação da ordem social, né? É claro que do ponto de vista da mulher que estava saindo de casa, largando o emprego, fazendo mobilização de massas na rua, etc e tal, essa mulher enxergava o que estava fazendo muito mais como perturbação da ordem social, porque ela queria mesmo perturbar a ordem social, porque a ordem social estava ruim, né? Ela queria muito mais perturbar a ordem social do que ser diagnosticada como histérica, porque se ela fosse diagnosticada como histérica, isso era mais ou menos a mesma coisa que dizer essa mulher teve esse comportamento porque ela tá doida. Ela não teve esse comportamento porque existe uma opressão em casa, existe uma opressão no trabalho, existe uma opressão na legislação, existe uma opressão no espaço público e aí ela teve esse comportamento. Não. O mundo está todo correto, os homens são todos bons, a sociedade é toda perfeita e equilibrada. Esta mulher teve este comportamento porque ela é doida, porque ela é histérica.
Beleza até aqui? Como ninguém mandou carinha de raiva nem nada assim, eu vou supor que tá beleza até aqui pra gente não quebrar o fio da meada. Se tiver beleza até aqui, você fala que tá. Se não tiver beleza até aqui, você fala que não tá, só pra eu saber como é que estamos, tá bom? Então, essa mulher que olhava para essa ordem social e pensava: isto é um horror, isto é uma tragédia, isto é uma catástrofe. Ela se rebelava contra aquilo tudo, ela se desesperava com toda a justiça diante daquilo tudo, ela se revoltava diante daquilo tudo, e essa revolta, esse desespero e essa revolta eram interpretados pela sociedade da época não como um desespero e uma revolta diante de uma situação de opressão injusta, mas eram interpretados pela sociedade da época como: você tá doida, você tá louca, você tá louca. O nome que a gente vai dar pra tua loucura é histeria. Vai lá, vai tomar um negócio. Exatamente como se faz ainda hoje com um monte de mulheres. Então também não tô falando nada extraordinário, né? A mulher faz um negócio qualquer ali que escapa à ideia de opressão, quer dizer, ela se impõe, ela grita um pouco, ela decide defender o próprio ponto de vista, ela abandona uma situação de opressão qualquer, rapidamente, mas muito rapidamente, vocês sabem disso 10 vezes melhor que eu, 1 milhão de vezes melhor que eu, rapidamente, a resposta do homem, da sociedade como um todo, é olhar para essa mulher e dizer: tá doida, moça, tá doida, ela pirou, espanou, foi embora. Até hoje. Então, beleza até aqui. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é assim: isso é exatamente, sem tirar nem pôr nem um pouquinho, é exatamente a mesma coisa que nós fazemos com as crianças quando a gente diz que o que elas estão fazendo é birra. Dei um salto muito grande, fica comigo, eu vou segurar a tua mão, vou te trazer nesse salto comigo, não desista de mim, segura aí. O que eu disse para você foi: quando uma mulher se rebela contra a ordem social vigente, a sociedade olha para essa mulher e diz: é doida, ficou maluca, ela é louca, ela. E o que eu estou dizendo para vocês é: quando a gente olha para uma criança jogada no chão, gritando, ou quando a gente olha para uma criança berrando, batendo numa porta, ou quando a gente olha para uma criança chorando desesperadamente, arremessando os brinquedos, e a gente olha e diz: é birra esse negócio que ela está fazendo, nós estamos dizendo a mesma coisa. Nós estamos pegando um ser que está se rebelando contra uma ordem social opressiva e estamos dizendo: é doido, ficou louco, espanou, isso é birra, tá fazendo escândalo, isso é um piti. É exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Gabriel, como assim? Parece exagerado. Então vamos lá. Eu venho de letras. Agora eu vou fazer um desfile com vocês de várias formas de opressão contra a criança que a gente não pensa no dia a dia. Então eu não vou falar de palmada, espancamento, tortura, nem psicológica nem física. Não vou falar dessas coisas. Eu vou só falar de coisas que acontecem o tempo todo com todas as crianças. Eu não vou falar de exceção. Eu vou falar do dia a dia de quase todas as crianças. Fechado? Fechado. Então vamos lá. Eu venho de letras. A minha formação é inteira em letras. Eu tive uma passagem breve pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, muito breve, mas a minha formação foi todinha em letras, da graduação ao doutorado. E, embora eu tenha entrado em letras por causa de literatura, muito rapidamente eu percebi que a minha área não era literatura e fui para a área da linguística. Então o meu negócio é analisar a língua, é analisar como a gente fala, como a gente escreve. Eu gosto disso, isso me interessa muito. E nos meus primeiros 4 anos de Montessori, 5, eu observei muitos adultos e crianças, muitas famílias. Eu trabalhei de graça durante quase 4 anos. De graça mesmo por 2 anos e quase de graça por mais 2. Exclusivamente com o objetivo de poder observar o máximo de ambientes que eu conseguisse. Então eu não cobrava quase nada, porque aí eu tinha a chance de ir para todos os lugares e observar o máximo que eu podia observar em troca de
comida e cama, assim. E aí eu observei famílias no país inteiro e professores com crianças no país inteiro. E fiz inúmeras listas de interações verbais entre adultos e crianças, anotando o que esses adultos falavam para essas crianças. E é muito curioso que entre 70% e 80% de tudo aquilo que o adulto fala para a criança, entre 70% e 80% é ordem e negação, ordem e proibição. Então o adulto fala coisas do tipo: vai lavar a mão, meu filho, vem cá, pega a mochila, senta aqui, vem comer, desce do sofá, não sobe de sapato no sofá. Meu filho, vai lá ver como é que tá teu irmão. Filho, corre, nós estamos com pressa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui perto de mim, não sai de perto de mim que você se perde. Filho, vem aqui, o que você acha disso aqui? Aí nós tivemos a primeira frase que não foi uma ordem nessa longa sequência, que foi: o que você acha disso aqui? A gente também tem: filho, vai tomar banho, filho, tá na hora da escola, vamos meu filho, a sua tia tá esperando. Filho, vem cá, sua avó quer falar com você aqui no telefone, senta aqui pra ver a sua avó, pra ela ver você. Filho, vem aqui, vem cá fazer um negócio com a mamãe. Mamãe, não tô falando nenhum absurdo, né? Não estou falando nenhum absurdo, né? A mesma coisa para os professores. Abram na página 3, nós vamos fazer o exercício 2. Isso, agora todo mundo vai pintar o círculo de vermelho. Isso. Ou então a gente não vai para todo mundo, a gente vai só para um de cada vez. Isso, Rafael, pega o amarelo. Isso, agora com o amarelo você vai pintar o retângulo. Qual é o retângulo? Isso, então pinta o retângulo de amarelo. Marina, você já recortou o boneco de neve, Marina? Você que mora em Petrolina e vê neve todo verão, você já recortou o boneco de neve, Marina? Tá bom, então cola ele do lado da árvore de Natal, Marina. Isso, minha querida. Agora, fulano de... larga o cabelo de Jéssica. Solta o cabelo da Jéssica. Não pega, não pode puxar o cabelo do colega, já falei pra vocês. Crianças, lembra, não pode bater no colega, não pode. Tudo bem? E da hora que as crianças acordam até a hora que elas pegam no sono, a gente manda nas crianças. Isso, fecha os seus olhos, relaxa. Fica parado, senão você não vai pegar no sono. Se você não relaxar, o sono não vem. De olho aberto, o sono não vai chegar, fecha seus olhos. Bom dia, meu filho. Bom dia, querido. Levanta para se trocar. Da hora que as crianças acordam até a hora que as crianças vão dormir, todos os dias das vidas delas, os adultos não falam com elas. Os adultos mandam e os adultos proíbem. Adultos são as pessoas mais importantes da vida das crianças. Os adultos são as pessoas mais importantes da vida das crianças. Nos adolescentes isso varia. Mas se você pega uma criança pequena, ninguém é mais importante na vida dessa criança do que os cuidadores principais, mãe, pai, avó, às vezes uma babá, e os professores. Ninguém. Esse grupinho aqui é o grupo mais importante da vida dela. E todo esse grupinho é incapaz de falar com a criança. Esse grupinho só manda na criança. Da hora que a criança acorda, a hora que a criança vai dormir, ela recebe ordem e ela é proibida de fazer coisas. Ela recebe ordem e ela é proibida de fazer coisas. Ora a gente diz, vem comer, ora a gente diz, não sobe no sofá de sapato. Então, uma parte das vezes é ordem, outra parte é proibição. 70% a 80% de tudo o que a gente fala com crianças é ordem e proibição. Eu acho que é mais que isso. É que eu observei famílias e educadores que tinham interesse em Montessori. Então, eu estou já pegando uma galera que se esforça. Eu acho que na real é 85%, 90%. Né?
Não estou dizendo que a gente não conversa. A gente conta história, às vezes não, né? Mas às vezes a gente conta história, às vezes a gente conversa um pouquinho, mas isso, de forma geral, fica nos 20% das interações verbais. E o resto fica nos 80% de ordem e proibição, né? Existe a conversa? Existe, mas ela ocupa 20 a 30% das interações que a gente tem com as crianças. E isso é extraordinário. Imagine que você está num relacionamento afetivo com um marido, ou uma esposa, ou uma namorada, ou um namorado, ou que você está até numa situação de trabalho, você tem um chefe. E imagine que 80% de tudo, às vezes você não precisa imaginar que você pode ter um chefe bem mequetrefe mesmo. Imagine que 70, 80% de tudo que teu chefe te diz é ordem e negação. É um chefe ruim. Mas é um chefe lamentável, é muito ruim. Porque ele não viu que você é uma pessoa, ele achou que você era um programa de computador, né? Não percebeu que você era uma pessoa. E é claro que você quer sair daquele emprego. Assim que você tiver a oportunidade, que aparecer alguma coisa, que você tiver uma reserva financeira boa o suficiente, ou que aparecer uma outra possibilidade, você puder fazer uma entrevista, imediatamente você vai mudar de emprego. Mas a criança não muda de cuidador. A criança não muda. Não só não muda porque não pode mudar, mas não muda porque ela é apaixonada pelos seus cuidadores. Ela tem um apego pelos seus cuidadores, que pode ser seguro, inseguro ou desorganizado. A gente falou sobre isso numa aula recente do poder da criança. Mas a criança não quer mudar de cuidador, de forma geral. Mesmo que os cuidadores dessa criança, pais, mães, outros cuidadores ou professores, mesmo que essas pessoas não sejam muito, assim, incríveis, essa criança não quer mudar de cuidador, ela quer aqueles. Mas a gente chuta uns baldes em termos de opressão de criança que a gente não pode chutar. E eu sei que não é legal se sentir culpado, eu não gosto que vocês se sintam culpados. E eu me exercito para que vocês não se sintam na maior parte das noites. Mas tem algumas coisas que a gente precisa aprender rápido. E a gente vai resolver o mal-estar nosso, do adulto, aos poucos. A gente se encontra quase todo dia. Amanhã à noite eu tô aqui de novo com vocês, na quarta, na quinta. Tô aqui todo dia. Hoje vai ser uma conversa puxadinha, tá bom? Então, essa criança passa o dia todo sendo mandada para cá, para lá, não para cá, não para lá. Além disso, essa criança é frequentemente colocada de castigo ou então ela passa pelo ABC da educação, né? Ameaça, barganha e chantagem. E aí a gente faz trocas com ela. Se você fizer isso, tem aquilo. Ah, se você não fizer isso, não dá para fazer aquilo outro. Ou então o que vai ficar de castigo, ou que vai ganhar alguma coisa, ou parará, né? Ameaça, barganha e chantagem. O tempo todo, a vida toda da criança, é isso aí. Que não é uma conversa respeitável, né? Imagine de novo que você tem um chefe. Eu estou pensando no chefe porque eu estou pensando em desigualdade de poder, tá bom? Imagine de novo que você tenha um chefe e esse chefe diga para você: você tinha me falado que você queria sentar numa mesa mais perto do bebedouro, né? Porque você está com um problema nos rins e está querendo tomar mais água e tal. Porque é uma necessidade tua, né? Beber mais água. Do mesmo jeito que é uma necessidade da criança brincar, é uma necessidade dela passear na praça e tal. E aí a gente diz para ela: se você não fizer isso, não dá pra gente passear na praça, né? Então a gente está trocando alguma coisa por uma necessidade da criança. E aí esse teu chefe disse: você me disse que queria ficar mais perto da água porque tá com a pedra no rim, mas eu tô vendo aqui o teu rendimento, você não fez até agora aquele relatório, né? Se você não conseguir fazer esse relatório assim até o meio da tarde, vamos dizer, eu não sei se consigo colocar você perto do bebedouro. Esse chefe podia estar num filme de suspense, né? E ia ser assim, eu não sei se você já assistiu Harry Potter, se você não assistiu, eu não sei o que você está fazendo até agora, né? Mas vai ver. Depois da live é a próxima coisa que você vai fazer. Tem um personagem no Harry Potter chamado Dolores Umbridge, que é uma professora terrível, cruel, né?
E às vezes eu acho que o adulto, como padrão, parece muito com a Dolores Umbridge. Ele sorri, mas atrás do sorriso dele ele fala umas coisas assim descompensadas para a criança, realmente. E aí a criança não pode fazer nada. Além disso tudo, quando a criança vai para a geladeira da cozinha, para a gaveta da cozinha, e ela pega os potes da gaveta da cozinha para empilhar esses potes, para colocar um dentro do outro, para aprender sobre dimensões e possibilidades de encaixe, desenvolver movimento, a gente dá uma bronca nela porque ela não pode. Ela vai para a pia do banheiro e ela tá lavando a mão e fazendo um pouco de espuma, a gente vai lá e lembra ela que a água do planeta tá acabando, porque o adulto não pode se sentir culpado, né? Para o adulto faz mal se sentir culpado, para a criança é tranquilo. A gente fala para ela que a água do planeta tá acabando e que a culpa é dela mesmo, que ela tem que comer até acabar a comida dela, porque tem criança passando fome na África e a culpa é dela mesmo, né? Então a criança pode se sentir culpada, tranquilo. A gente bota a culpa nela assim, como se nada fosse, como se aquilo não produzisse efeito algum. Seguimos. Então, a criança é o tempo todo castigada, punida, proibida, interrompida ou ajudada, né? Então, a criança está tentando a todo custo botar uma meia no pé e tá difícil, e ela botou ao contrário, e ela tá tirando e tentando colocar outra vez, e aí eu, adulto, me desespero com aquela incompetência tremenda daquela criança que, pelo amor de Deus, não consegue colocar uma meia, e vou até ela e digo calmamente para ela: meu amor, deixa eu te ajudar a colocar essa meia. Pego a meia do pé dela, coloco e digo: pronto, tá aqui. Quase como se eu dissesse para ela: pronto, tá aqui, sua incompetente, tá tudo certo agora. Em vez de confiar que se aquela criança tentar mais 35 vezes, pode ser que ela consiga. Pode ser que demore 35 vezes. Mas pode ser que ela consiga. Né? Não. Não pode. Eu não confio, não acredito. O adulto não confia, não acredita. E aí, por que eu estou pintando este cenário desesperador? Gabriel, você normalmente não é assim. Mais ou menos, mas eu sei. Normalmente eu não sou mesmo. Mas falar que uma criança faz birra é de uma injustiça tão profunda, tão extraordinária. Falar que uma criança faz escândalo ou faz piti é tão abusivo, porque essa criança está só reagindo às inúmeras formas de opressão que ela sofre todos os dias da vida dela. O tempo todo ela sofre. Quando a gente só manda o tempo todo proíbe, o tempo todo interrompe, proíbe, já falei, interrompe, ajuda demais. O tempo todo. Bota toda a culpa do mundo nas costas dela, castiga, chantageia. Tempo todo, barganha, ameaça. E aí ela reage. Aí quando ela reage, quando ela olha para tudo aquilo, ela se desespera e ela se revolta quanto àquela situação, contra aquela situação terrível. No momento em que ela reage, a gente diz para ela: birrenta. Birrenta, criança birrenta. Vocês sabiam que quando você coloca a palavra criança nos termos de busca do Google, um dos termos associados mais comuns é birrenta? Se você bota criança, claro, o próximo é criança doente, né? Porque a gente faz um monte de busca sobre a saúde dos nossos filhos. Ou criança e tal idade. Mas o adjetivo mais comum é criança birrenta, né? Porque o adulto pensa dessa forma sobre a criança e isso, pensar assim é abusivo e você não tem culpa de pensar assim. Você foi educada para pensar assim, desde a tua infância. Pensavam em você assim, então você só reproduz isso aí, tá beleza. A gente vai ver isso numa próxima live. Mas birra não existe. Eu vou falar mais uma frase daquelas que vocês querem anotar agora, tá? Então pode ser um bom momento. A birra é uma reação saudável a uma situação de opressão. A birra é uma reação saudável a uma situação de opressão escandalosa. O que é escandaloso não é a criança. A criança está reagindo de forma saudável ao escândalo da opressão contra ela.
O escândalo não está na reação da criança. O escândalo está nas inúmeras formas de opressão contra a criança. Ela só reage. Ela só reage. E por que a birra é uma reação? A partir de agora, nós não vamos mais usar a palavra birra. Nós vamos usar as palavras desespero e revolta. A gente não vai mais falar birra. A gente vai falar desespero e revolta. E para a gente treinar, eu quero. Nós temos 75 pessoas aqui hoje. Para a gente treinar, eu quero que você escreva aqui nos comentários desespero e revolta. Eu vou esperar, isso é sério o suficiente para que a gente movimente esta live e para que você pegue no tecladinho do teu celular e escreva para gravar estas duas palavras, desespero e revolta. E se você quiser depois fazer post, story ou qualquer uma dessas coisas para chamar a atenção de outros adultos para essa situação, eu sugiro que você faça isso aqui, ó. Tô fazendo aqui para... Tô fazendo muito rápido, vai ficar feio, tá? Mas aí você faz bonito depois, tá bom? Que vocês são bons de fazer as coisas bonitas. Então eu vou mostrar para você. Se você quiser fazer um post, um story, qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas para essa situação, você faz isso aqui, ó. Birra, risca, escreve embaixo desespero e revolta. E se você quiser fazer a enorme gentileza de marcar o Lar Montessori para dizer que foi aqui que você aprendeu e tal, eu agradeço imensamente. Mas se não quiser, se você quiser exercitar sua ingratidão, fica à vontade também. Mas faz o post. Birra, aí risca e bota desespero e revolta. A gente precisa espalhar esta ideia, né? Pelo menos gerar uma coceira, entendeu? Escreve aí, meu povo, que até agora nós tivemos 20, 30 pessoas que escreveram, mas tem mais umas 40, tá? Nós também não vamos falar de crise, porque a crise está na criança, então já vou falar sobre isso. Tenta virar o papel do outro lado. Não adianta, gente, o papel do outro lado ele é desse jeito aqui, tá espelhado. Eu estou dizendo para vocês, não tem jeito, ó. Birra, tá aqui, tá? Embaixo tá desespero e revolta, tá bom? É isso que tá escrito. Birra, desespero e revolta, tá bom? A birra tá riscada. O negócio da birra é que a gente vai riscar a birra e a gente vai passar a usar desespero e revolta. Se você ainda não falou, escreva aqui, desespero e revolta. 40 pessoas mais ou menos escreveram, faltam 40. Vai lá. Desespero e revolta, né? Porque nós não podemos esquecer isso. Se a gente esquecer isso, a gente cai no mesmo erro de eternamente culpar a criança pelo erro do adulto. E a gente não pode, não é justo. A criança é desse tamanho. Nós não podemos culpar a criança pelo erro do adulto. Nós não podemos. Nós não podemos. Nós não podemos. Tá bom? Então tá. O que causa desespero e revolta? E por que, antes de falar o que causa... Porque que não é engraçado, Mona Lisa, você percebe? Não é engraçado, né? Tem um monte de gente achando algumas coisas engraçadas. Dá para notar como não é engraçado? Né? Não é. Porque nós estamos falando de uma situação difícil mesmo, né? Crianças todo dia apanham por causa disso. Então, por que a gente está usando desespero e revolta em vez de usar birra? Ou em vez de usar piti, escândalo, pirraça ou crise? Por que a gente está usando desespero e revolta? Porque quando uma criança faz birra, a frase acaba aí. Pedro fez birra. E pronto, a frase acabou, né? A culpa é de Pedro, foi Pedro que fez, tudo fica em Pedro, acabou, né?
Aí a gente diz, fulano fez piti, acabou, pananã, pananã. Fulano está em crise, é uma coisa de fulano ali. Fulano internamente na psique de fulano está em crise, é ele com ele, está em crise ali o menino por dentro. É um problema interior que ele tem que tratar num psicólogo e não num sociólogo. Tá entendendo o problema? O que eu estou dizendo para você é que a birra não é uma questão do psicólogo, ela é uma questão do sociólogo. Ela é uma questão social, a sociedade inteira oprime a criança, ela só reage. É uma questão de política pública, é uma questão de educação, é uma questão de tudo. Não é uma questão de psicólogo a birra. Se a birra chega para uma pessoa que vai olhar para a criança, tá ruim. Tem que olhar para a família, para a escola, para a sociedade como um todo. Para o banheiro público que não tem um vaso sanitário para a criança, para a escada do shopping ou do metrô que não tem um corrimão na altura da criança, a criança passa a vida dela assim, gente. A criança vai andar, o adulto dá a mão para a criança aqui em cima, né? O adulto está lá em cima dando a mão e a criança tem que andar assim, com o braço dela pendurado para cima na rua, o tempo todo, como se ela fosse um cacho de banana, né? Que anda pendurado na rua o tempo todo. A criança vai descer uma escada, em vez dela ter um corrimão que ela apoia a mão dela, ela tem um corrimão que ela se pendura, né? Ela tem que descer a escada pendurada. O mundo inteiro oprime a criança o tempo todo. O mundo inteiro oprime a criança o tempo todo. Ela reage. Ela inevitavelmente reage. Quando a gente chama de birra, escândalo, piti, crise, pirraça, todas essas palavras centralizam a questão na criança. Quando a gente diz a criança está desesperada, a próxima questão, a próxima fala é alguém virar e dizer, mas por que ela está desesperada? Por que ela está desesperada? Se a gente diz Sandra está desesperada, e Sandra é uma adulta, a outra pessoa diz, por quê? Se a gente diz, fulano se revoltou, você pergunta, por quê? Contra o quê? Você diz, hoje eu estou revoltado. Alguém vira para você e diz, por quê? Você diz, eu estou desesperado. Alguém vira para você e diz, por quê? E este porquê abre as portas da verdade. Então, se a gente diz fulano está desesperado, a gente pensa, por que será que ele está desesperado? E isso nos dá a chance de olhar as circunstâncias que conduziram fulano ao desespero. Fulano está revoltado contra o quê? Então, nos dá a chance de olhar as circunstâncias opressoras contra as quais fulano está se revoltando. Então eu vou fazer uma mini pausa aqui para dizer o seguinte para vocês. Nós temos uns 15 minutos até a gente acabar e eu prometo que eu vou desemaranhar o emaranhado que eu fiz até agora. Vocês vão sair daqui com soluções. Eu não deixo vocês na mão. Vocês vão sair daqui com soluções. Mas eu preciso dizer para vocês, meus amores, eu dediquei 12 anos da minha vida até agora a criar esta aula. Esta aula é boa deste jeito, porque eu dou esta mesma aula desde 2011. Esta mesma. Ela foi melhorando, foi sendo refinada, tarará, tarará, até ficar desse jeito aqui. Por isso que ela é boa. Tem aula que é novinha, que eu nunca dei na vida e que é mais difícil e tal. Esta aula é boa desse jeito porque eu dou esta aula faz 12 anos. Do mesmo jeito, as aulas do curso Poder da Criança também foram sendo refinadas ao longo de uma década. E elas são deste jeito. O poder da criança, isso aqui que a gente está falando, eu estou anunciando para vocês, amores. Não é nem a ponta do iceberg. É a pedrinha de gelo que eu coloquei no teu copo para você tomar o refrigerante. A ponta do iceberg ainda vou te mostrar, entendeu? Isso que eu te fiz agora foi pegar um pedacinho da ponta do iceberg, bebi uma lasquinha e botar num copo para você tomar um refrigerante. Você só está sentindo refrigerante gelado até agora. Você nem viu o gelo, nem viu a ponta do iceberg ainda, que dirá o que está embaixo d'água. Todo o resto está lá no poder da criança. E eu sei que eu prometo mundos e fundos e você olha para o preço dele e diz, Gabriel,
Tudo bem, não é um curso barato, mas quando as pessoas prometem esses mundos e fundos, elas cobram muito mais caro. Eu sei. E aquele curso devia custar 2 vezes mais. Isso está explicado na página do próprio curso. Foi uma decisão cortar o preço desse curso pela metade, literalmente pela metade. Ele custava o dobro, ele era separado em 5, 6 cursos diferentes. Eu juntei todos e cortei o valor pela metade para que todo mundo possa fazer. Custa, se você parcelar esse negócio, custa R$60 por mês. Eu não tenho como dizer para você que vale muito mais do que isso sem parecer que eu sou uma pessoa só fazendo marketing. Eu não tenho. E eu não tenho como fazer isso de graça infinitamente. Eu preciso viver e poder continuar fazendo esse trabalho. Então eu preciso vender o curso, é claro. Eu faria de graça. Eu faço uma boa parte de graça. Mas assim, vai lá e faz. Vai lá e faz. Salva a vida das crianças que estão com você, perto de você, ao seu alcance. As vidas das crianças que estão com os adultos perto de você. Elas têm que viver vidas melhores. E elas podem viver vidas melhores. Não só vidas que vão nos livrar dessa sensação de culpa horrível que a gente está sentindo agora, que não era a ideia. Mas vidas brilhantes, vidas bonitas, vidas felizes. Não só vidas sem esse tanto de sofrimento. Vidas maravilhosas, entendeu? Vidas sem opressão, vidas livres. Então pronto, vai lá e faz. Vai lá e faz. Não faz só a aula gratuita, não faz só a live gratuita. Lá tá estruturadinho, gente, bonitinho, para libertar essas crianças. Vai lá e faz. Tá bom? E agora eu vou desemaranhar o emaranhado que eu fiz para vocês. O emaranhado que eu fiz para vocês foi para que vocês prestassem atenção nesses últimos 10 minutos. Porque se eu desse só esses 10 minutos, vocês iam prestar atenção só mais ou menos. Então eu precisava criar aquele emaranhado todo para que esses últimos 10 minutos fossem muito preciosos e vocês prestassem atenção nesses últimos 10 minutos. Então agora vamos lá. Dava para fazer essa live em 15 minutos? Dava, eu já fiz, eu já dei essa aula em 15 minutos. Mas eu queria muito a atenção de vocês para esses 10 minutos agora. Entrei agora, qual é o curso mesmo? O curso se chama O Poder da Criança. O Poder da Criança. O Poder da Criança. Tá bom? Crianças entram em desespero por 3 grandes motivos diferentes. Crianças entram em desespero por 3 grandes motivos diferentes. O primeiro motivo é falta de comunicação. A gente não se comunica de verdade com as crianças. A gente manda, a gente ordena, a gente castiga, mas a gente não conversa. Se a gente conversar com as crianças de verdade, como se elas fossem gente, porque elas são gente, a gente já diminuiria a quantidade de desesperos e revoltas tremendamente. O primeiro motivo é falta de comunicação. O segundo motivo é falta de oportunidade para conquistar as próprias habilidades, para conquistar independência. A criança precisa ter habilidades desenvolvíveis. Ela precisa poder fazer coisas. Servir o próprio copo d'água, vestir as próprias meias, mesmo que dê errado, mesmo que dê trabalho, mesmo que faça um pouquinho de sujeira, mesmo que ela tenha que repetir 52 vezes. Ela precisa poder se desenvolver. A criança que é proibida de se desenvolver porque o adulto proíbe demais, ajuda demais, interrompe demais, esta criança entra em desespero porque ela não pode seguir aquilo que é o mais importante da vida dela, que é se tornar uma pessoa mais competente. É a parte mais importante da vida dela e se ela não puder fazer isso, ela se desespera completamente. E ela se revolta, porque ela precisa se libertar desta opressão. Então o primeiro motivo é falta de comunicação, e se a gente se comunicar bastante com a criança, um monte dos desesperos das crianças desaparecem. O segundo motivo é falta de oportunidade de ser gente, de conquistar coisas, de conseguir fazer coisas, de conquistar a própria independência.
Se a gente só resolver essas duas coisas, mais de 50% dos desesperos das crianças desaparecem. O terceiro motivo é o desrespeito aos períodos sensíveis e tendências naturais do desenvolvimento. Então, há uma época da vida da criança em que ela precisa se movimentar. E nós precisamos permitir nessa época que ela se movimente. Há uma época na vida dela em que ela precisa conversar e a gente precisa permitir que ela converse. Não só permitir, mas dar oportunidade. Há uma época na vida da criança em que ela precisa muito de previsibilidade, que as coisas sejam sempre iguais todos os dias. E se as coisas se bagunçam, se os ambientes se bagunçam, as rotinas se bagunçam, ou as respostas emocionais do adulto se bagunçam, a criança se desorganiza e se desespera e se revolta. Então, o primeiro motivo é a ausência de comunicação. Se a gente se comunicar de verdade com a criança, já ajuda. O segundo motivo é falta de oportunidade de conquistar a independência. Se ela puder conquistar a independência, isso já ajuda. E o terceiro motivo é desrespeito aos períodos sensíveis. E se a gente respeitar os períodos sensíveis, der oportunidade de desenvolvimento de independência e conversar com a criança de verdade, eu prometo, juro juradinho para você, que 95% das situações de desespero e revolta das suas crianças vão sumir. Você pode testar por 3 semanas, uma semana não dá tempo, você precisa ir implementando devagar e a criança precisa perceber que as coisas mudaram. Você vai implementando isso devagarzinho ao longo de 3 semanas e você volta. E se a coisa não mudar, eu faço uma live extra só para falar com você. A gente abre vídeo e bate papo. 3 semanas. Gabriel, é um desafio? É claro que é um desafio. Tá bom? Tem aula sobre os períodos sensíveis lá dentro do Poder da Criança. Tem algumas aulas sobre períodos sensíveis. A gente vai ter mais aulas sobre os períodos sensíveis. E começando hoje, vocês me deram uma ideia maravilhosa. Começando hoje, eu vou pegar as aulas das manhãs com Montessori que eu tenho gravadas. Eu tenho aulas gravadas das manhãs com Montessori, uma sobre cada período sensível. E eu vou colocar essas aulas dentro do Poder da Criança. Então a gente vai ter, além de todas as aulas que a gente já tem lá dentro, a gente vai ter uma série de lives que eu fiz uns 2 ou 3 anos atrás, uma série de lives, uma sobre cada período sensível, também lá dentro, para você poder assistir e aprender sobre cada período sensível. Vai estar tudo lá dentro te esperando. Eu não te prometo que vou conseguir fazer isso hoje para amanhã, mas ao longo desta semana, todas as lives sobre períodos sensíveis vão para dentro do Poder da Criança, então vai estar lá dentro para vocês também. Tá bom? E tem no Spotify, é verdade. Não tem todas as lives analisando cada período sensível, mas tem live assim explicando de forma geral períodos sensíveis no Spotify. É verdade. Tá bom? O Poder da Criança serve para quem tem filho de 0 a 6 anos, para quem tem filho de 6 a 12 anos, para adolescente serve menos, mas tem aula sobre adolescente também. Sobretudo para quem tem filhos ou até alunos de 0 a 12 anos de idade. Para esses 2 grupos serve muito. A gente vai ter uma oficina de estudo sobre 6 a 12 anos em breve e quem tiver no Poder da Criança vai ter desconto para se inscrever na oficina de 6 a 12 anos também, porque é um complemento. Então quem tiver no Poder da Criança poderá se inscrever com desconto na oficina de 6 a 12 também. Tá bom? Deixa eu ver se tem comentário que eu preciso responder. Eu estou vendo os comentários lindos de vocês sobre a qualidade dessa live. Estou muito contente. Muito obrigado. Estou achando uma delícia. Muito obrigado. Meu ego agradece muito, muito, muito. Tem uma pergunta aqui sobre qual é o nome do livro que eu mostrei no começo da live. Então eu preciso fazer um parênteses. No começo da live eu mostrei um livro que me foi indicado por uma aluna querida e muito competente. E eu não falei o nome dela para não expô-la publicamente. Para não a expor publicamente, O Menino Criado como Cão, que não é sobre birras, é sobre traumas, tá bom? Que é um livro que eu estou lendo agora e está sendo uma leitura fabulosa, eu só queria dividir com vocês. Isso se aplica somente a crianças com desenvolvimento típico e as atípicas. Aplica-se a todas. As crianças atípicas passam por outras questões além dessas e a gente pode ter uma live só para isso.
tá bom? Mas estas questões se aplicam a todas. Aí as crianças com desenvolvimento atípico ainda têm uma outra camada de coisas que elas precisam atravessar. Mas isso que a gente falou hoje serve universalmente para todas as crianças. Tá bom? Esta live vai ficar gravada, vai ficar no Instagram, no YouTube e no Spotify. Coloco hoje. Eu sei que eu tenho atrasado um pouco, esta não atrasará. Esta aula vai esta noite para o YouTube e para o Spotify. Amanhã cedo já está nos dois para você mandar pra galera. Tá bom? E eu não sei se essa live vai ficar para sempre disponível ou se em algum momento eu tiro ela do ar e boto dentro do Poder da Criança. Acho que não. Acho que essa aqui vai ficar disponível para sempre como serviço público, assim, como serviço de interesse público. Ela precisa existir para toda a eternidade, mas só se vocês fizerem isso aqui circular, senão não vale, tá bom? Eu deixo disponível e vocês se encarregam de fazer isso aqui chegar em muita gente, porque aí vale a pena, tá bom? Aí compensa deixar disponível se isso aqui for para multidões. Tá bom? No Spotify o nome do canal é Lar Montessori. Tá bom? A oficina não saiu a data ainda, mas sai logo. Sai logo. Pronto, meus amores. O valor do Poder da Criança. Bom, esta live está sendo gravada no dia 24 de julho de 2023. Evidentemente, o preço do curso não vai ficar igual para sempre. Ele vai aumentar com os anos e tudo. E essa live vai ficar disponível talvez para sempre. Então, eu preciso atualizar as coisas. Agora, em julho de 2023, o valor do curso é de aproximadamente R$560, pertinho disso. E ele pode ser parcelado em 11 vezes de R$60. Então fica bastante acessível para muita gente. Eu sei que não é 100% acessível para todo mundo, mas é bastante acessível para muita gente. A gente realmente usa desculpas extraordinárias para não se dedicar extra ali a motivos importantes, né? Então, dá. Eu sei que dá. Para muita gente eu sei que dá. Eu sei que aqui e ali não dá e um dia vai ser de graça, um dia todo o meu trabalho vai ficar de graça, um dia no futuro. Mas por enquanto, dá. Por enquanto, para muita gente dá. Tá bom? Duração do acesso é de 1 ano e meio. Neste momento o curso está com 40 e poucas horas. Ele vai aumentando com o tempo, porque a gente vai botando coisa lá dentro, de aula extra, etc e tal. Mas ele tem 40 e poucas horas de duração de conteúdo principal. Aí tem essas aulas, assim, extra, que vão ficando numa abinha de aulas extra, que você pode assistir quando você quiser. Mas as aulas principais têm aproximadamente 40 e poucas horas ali. Tá bom? Uau! É isso, meus queridos. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Tô cansado, ainda tenho um pouquinho de chá na minha xícara. Eu sugiro que você também faça um chazinho. A minha sugestão é camomila, erva cidreira, capim cidreira, uma coisa assim, uma coisinha gostosa, levinha. 6 ervas, 7 ervas, esses chazinhos assim tranquilos, para que você possa descansar. Não vai dormir desse jeito, a ideia não é você ir dormir desse jeito. Dá uma relaxada, dá uma respirada e aí vai dormir tranquilo. Tá bom? E aí amanhã a gente conversa de novo. E eu prometo para vocês que a live de amanhã vai ser mais tranquilinha. Tá certo? Prometo. Até amanhã, meus queridos. Um grande abraço, uma boa noite e, sobretudo, uma noite maravilhosa para as crianças que convivem com vocês e uma semana maravilhosa para as crianças que convivem com vocês, meus queridos. Espalhem esta live para que eu tenha vontade de fazer outras lives complexas que nem essa daqui no futuro, por favor. Tá bom? Se não for por nenhum motivo assim ideológico maravilhoso, espalha para que eu faça coisas legais para você de novo, mais para frente. Tá certo? Abraço, querido. Boa noite. Bom descanso. Tchau.